momento com o Daniel aqui, hoje da X-Guide, falando sobre lifestyle. Daniel, conta um pouquinho da sua experiência, o que você consegue, qual a experiência do seu cliente, o que você quer mostrar para o cliente que ele ainda não enxergou e que você tem a solução para isso também. Nossa, acho que a melhor maneira é contar algum case, né? E Isso. case sem imagem eu acho muito ruim, né? Mas acho que aqui vai dar para entender. Eu costumo, na minha aula, na SPM, começar com o conta que você é professor. Sou professor convidado, né, do curso. O que eu falo é como crescer a marca, né, através do relacionamento dela com o consumidor, com o fã. Isso. E usando as estratégias, usando o licenciamento como uma estratégia, né, dessa construção de marketing e branding, né? Quando você integra tudo isso de uma maneira holística, funciona. Então, eu dou sempre o exemplo da Harley Davidson, né? Poxa, a Harley Davidson ela atingiu a disponibilidade mental, né? Todo mundo, quando você pensa em motocicleta, a Harley ela tá lá. A Harley acho que é uma das únicas que potente, né? as pessoas tatuam. Isso Harley mesmo. Davidson. Né? É uma das tatuagens mais feitas do mundo, né? Tem pesquisa pra isso, acredite. Não sabia. Mas assim, é pouco provável que alguém tatue uma outra marca de motocicleta. Entendi. Existem mais pra, tipo, Triumph. É o Algumas fã, tem, né? mas É a o fã, maioria... né? Mas essa é a grande diferença, né? A Harley trata não o consumidor, ela trata o fã. E ela então criou uma mensagem de marca para um estilo de vida. Poxa, mas onde entra o licenciamento aí? Se você for ver, quem tem dinheiro hoje para comprar uma Harley? É um percentual muito pequeno da população. E geralmente, você não consegue vender para uma criança, porque você tem que ter carteira de motorista, CNH. E a pessoa com 18 anos só tem dinheiro para uma Harley se ela for de uma família muito rica ou ela acertou numa startup ali, agora a molecada tá ganhando dinheiro, né? Mas é muito pouca gente. Como é que você faz? Se você tá lá na indústria, né? Como é que você vai fazer aquilo vender? Então você tem que trazer outras... você tem que fazer com que esse relacionamento venha de outros lugares também. Sim. E as pessoas, conforme elas conseguem crescer na vida... A hora que você casa e tem filho, o teu dinheiro vai para a família. É isso e mesmo. deixa de ir pro seu brinquedo, né? Então não é tão simples você ter muita gente comprando uma moto, uma motocicleta, que não é a coisa mais barata do mundo. Então a genialidade ali foi, peraí, se eu começo a criar produtos cujos pais fascinados vão presentear os nenês... Eles vão crescer com a marca. A criança... Na verdade, vira, então, um novo nicho de consumo. Sim. Que ela nem sabe o que é aquilo, porque ela é nenê. Mas os pais vão comprar. Se é um filho já um pouquinho mais velho... Comprar e vão interagir, né? Porque eles vão amar brincar com o brinquedo. Meu moleque tá com 3 anos e pouco, ele nem sabe o que é uma marca de motocicleta. Mas se ele começa a ganhar esses presentes de brinquedo, ele vai se familiarizando com aquela marca. Isso mesmo. Chega uma hora, o que a Harley faz de genial ela tem, em todas as etapas da vida de alguém... vão existir produtos para que essa pessoa se relacione com a marca, saiba que ela exista, do que se trata, e que traga o lifestyle da liberdade, da estrada, e toda aquela composição que a Harley tem maravilhosa lá. Isso serve para qualquer marca, desde que ela seja organizada para isso. Então, Corona é uma cerveja. Como é que você faz com que uma cerveja se torne um estilo de vida? Então, o que eu digo é, primeiro arrume a sua marca. Quem ela é, para quem ela é, como que ela vai... Qual é o público que ela vai atingir, né? Qual é a função dela para aquela pessoa? Função. Se a Harley é uma representatividade, mesmo para quem não tem o dinheiro e não está no momento de comprar uma motocicleta, mas ela é liberdade de escolha, ela representa essa liberdade, pessoas vão se vestir de Harley para compor o seu eu público. Para compor a sua persona perante o seu grupo de afinidade. Né? Você se insere dentro daquela comunidade. A Harley cria um senso de pertencimento, um senso de comunidade. Nossa. Você matou a charada. E é isso que a gente faz da vida na X. Nós criamos a estratégia para que as marcas tenham... exista uma comunidade, um senso de pertencimento e que o discurso dessa marca, não só um discurso, mas as ações dela, cheguem num ponto de serem representativos para grupos de pessoas. Que aí essas pessoas então vão se vestir com aquela marca, vão colocar ela em casa, vão conviver com aquela marca porque ela os representa. Ela ajuda a pessoa a formar a imagética dela, o
a imagem, a marca fala por ela. Isso, Quando você chega nesse ponto, você está chegando no lifestyle. Uau. E é isso que a gente cria, é isso que a minha equipe maravilhosa lá faz hoje em dia para a indústria. Bárbaro. E aí o que acontece? Você gera diversas ocasiões de consumo fora do seu core business. Então, no caso da motocicleta, muita gente não tem como ter a motocicleta, nunca vai conseguir comprar. Mas ela tem produto. Mas ela se relaciona com a marca de diversas outras formas em outras ocasiões de consumo. Então, a hora que você organiza tudo isso, cria essa mensagem, constrói o lifestyle, sabendo quais categorias e quais players que vão ajudar você nesse processo, aí você tem uma orquestra funcionando a sua marca e criando essa relação. E aí a indústria cresce. No caso dos influenciadores, eles estão sozinhos na maioria das vezes. Estão soltos, né? Estão soltos. O cara começou com o celular. Aí pega uma pessoa do marketing, sabe o que faz. Aí vão crescendo. Só que eles todos ou dependem demais do YouTube ou não sabem como crescer. E aí hoje a gente tem uma frente na X-Guides só para fazer com que as famílias, geralmente é o pai, né? Veio o pai. É verdade, isso mesmo. Veio o pai e a mãe. Um fala, amigo de infância que fez marketing. E aí alguém ajudou e tal. Então é muito comum chegarem os pais. Poxa, minha filha começou a gravar e de repente o negócio explodiu, tá dando certo. Fiz um vídeo, tem não Meu sei filho, views. E aí? Agora. E aí eles, precisa ir para um agente. Fala, cara, você precisa. O agente de licenciamento vai te levar dentro do roteiro que ele tem no ecossistema. Só que antes disso, cara, você tem que saber quem é a sua marca. Minha marca é meu filho, eu sei. Mas a gente tem que prepará-lo mercadologicamente. Tem que ter logo, marca, tem que ter qual é vários requisitos, né? Qual é o seu objetivo? De que jeito que isso vai acontecer? Vamos fazer um plano para que isso aconteça. E aí, quando isso estiver pronto, chama quem vai tirar o pedido ali, vai fazer a marca chegar na indústria, né? E no varejo. Enquanto você não cria, enquanto você cria a sua marca, você também tem uma responsabilidade, né? Responsabilidade do que você vai colocar no ar, responsabilidade. Você influencia um monte de gente, o nome vem daí, né? Você influencia as pessoas de diversas formas. Muito maior. Olha que eu vim do meio de comunicação, né? Você tem um poder enorme. A televisão é muito boa, tanto a cabo como aberta, sempre vai existir, e os streamings da vida. Mas as redes sociais, elas pulverizam muito mais rápido, né? De uma forma que você não... Assim, falou uma frase, uma palavra correta, um vídeo correto. Hoje, que nós errado, temos né? Falou Daniel, alguma coisa, vai acontecer. Daniel aqui é uma aula, cara. É uma aula. Todos os dias com o Daniel é uma aula. E ele abre a sua mente para aquilo que você precisa. Né? E que você está escutando, você não parou aí por acaso, não, com certeza não, que você precisa ouvir esse discurso. Conta mais aí, Daniel. E essa responsabilidade que você falou é seríssima. Sim. Só que, então existe a questão de responsabilidade social, já que você influencia 7 milhões de pessoas. Tem gente que chega lá totalmente amador, mas já chega com números tipo 7 milhões de inscritos. Nossa. E a gente está com um caso ali agora que a menina... A Cacau, ela tem mais de 1 bilhão de views. Meu Deus do céu. E ela começou outro dia. Eu falo, como é que você chegou nesse número? Ela também não sabe. Qual foi a mágica? Então a questão é, eu não preciso tratar do lado artístico, do carisma. Isso ela já tem. Já faz muito bem, né? O que eu organizo mercadologicamente essa marca para que ela e a família entendam, a partir de agora não vai ser mais na sorte. Vocês vão continuar com o dom, mas existe um planejamento, porque isso vai virar uma empresa. Geralmente esses pais, eles acabam tendo que tomar uma decisão muito difícil, que é abandonar suas próprias carreiras, negócios, porque a carreira da filha ou do filho tá explodindo. É uma decisão. E é uma decisão importante da vida. Então, quando você está organizado mercadologicamente, a sua marca ela tem uma estratégia e ela se encaixa nesse mercado para fascinar o fã desse influenciador, mas considerando o mercado e suas características por causa desse fã, a coisa performa, que é o que a gente faz. O que representa, né? O que o influenciador representa para o produto, né? E aí a indústria, o varejo precisam, né, dessa marca para ter uma vantagem competitiva. Então não é uma relação de dó, de ajuda, é uma relação de ganha-ganha. Todos ali têm que ganhar. E a empresa se consolida.
Porque muitas vezes essa menina, esse menino, eles são muito crianças e logo eles chegam numa nova fase. E aí, como é que vai ser? Ele vai continuar? Né? Então, não, e também o discurso é outro, né? Às vezes tem que ser adaptado, às vezes você tem que criar spin-offs, às vezes você tem que fazer diversas marcas para que exista... para que todas as segmentações demográficas continuem. Então, às vezes, chega lá, o grande fã tem 4, 5 anos. Entendi. Só que a marca não está preparada para continuar com esse fã. Aí esse fã fica... Um dia acontece ele fazer 5, 6, 7, ele não quer mais você, ele vai embora. Acabou. Exatamente. Do jeito que veio, vai, né? E muita gente ainda insiste em fazer uma elasticidade, tipo, empurra e vamos atender até 14 anos. Muitas vezes eu chego em cliente que fala, não, a minha marca é de 0 a 14. Eu falo, olha, para você ter de 0 a 14, ou de 0 a 80, você tem uma série de coisas para fazer. Exatamente. É possível? Mas não é a mesma marca, mas ela se torna diferentes propriedades intelectuais. Você tem Batman para todas as idades. Barbie você tem para todas as idades. Mas para cada grupo, a dinâmica de comunicação é uma, a comunicação estética, a comunicação de moda vai se adequando a cada target. Então você tem que ter uma linguagem única, sim, que é adaptada a cada faixa etária ou a cada grupo de afinidade. Porque muitas vezes, o que no começo eu falava isso, as pessoas achavam que era um absurdo, mas não existe só a segmentação demográfica, você tem a psicográfica, que é como é que a pessoa... Entende, né? Compreende. Às vezes é a mesma idade, a pessoa tá junto da outra ali, às vezes ela mesma, ela tem um momento mais geek, um momento mais romântico, um momento mais isso, um momento mais aquilo. Para o adolescente, a fase jovem, a mudança é radical. O próprio ser humano, nas suas fases da vida, ele, numa mesma fase... Ele assume perfis comportamentais diferentes. Então você tem que levar isso em consideração para uma construção de estratégia de marca. E aí a gente usa o licenciamento para expansão. É um assunto meio longo e tem que se aprofundar. Não, mas eu acho que é exatamente isso. Acho que tem... Quantos influenciadores estão nos escutando agora, né? Lá na X a gente tem 40, né? São 40 influenciadores, a gente pra caramba. 41 agora, vindo para cá, fechamos mais um, é bem legal. Mas por quê? Porque tem muitos. Então... E precisam se ajustar, né? Todos precisam de ajustes, alguns já vêm Eu não estou falando só de influenciador, o ajuste é para a indústria, é para as agências, é para a marca, né? Porque nós estamos vivendo um novo momento também, né, Daniel? As marcas que crescem e se perpetuam, elas são remodeladas ou ajustadas constantemente. Eu quero te trazer para falar só sobre como a marca sobrevive durante tantos anos. É uma ginástica. É possível, tanto é que existem marcas aí de... Existem marcas fantásticas, décadas, né? Aí, né? E maravilhosas. E como se mantém. Mas elas conseguem isso com ações e estratégias que todo dia. Todo dia. Todo dia tem uma... Vamos marcar uma entrevista só para falar disso, porque é um assunto fantástico, porque e é uma carência. Eu vou te contar que é uma carência, porque também a indústria, como agência, como detentor da marca, precisa entender. Outro dia eu estava querendo pegar uma marca para licenciar. Sempre e eu falava, ali escolhendo. Assim, eu vou escolher essa aqui. Mas a pessoa não entendeu que eu queria fazer um planejamento para que a marca durasse muito mais do que 50 anos, né? Muito mais do que 50 anos. E a ginástica... Mas o que ela precisou para se manter no ar e as mudanças de comportamento também do público-alvo, né? Entender de tendências, mudanças nas dinâmicas comportamentais é a base para qualquer marca. Né? Se você não entende isso, você está à deriva. Verdade. Pode até dar certo no momento, mas a chance de se perpetuar é muito pequena. Verdade. Né? É remota. Então hoje o que a gente mais faz lá é expandir negócios através da relação das marcas com o consumidor, que a gente chama de fã, mas levando em consideração o mercado por causa do consumidor. Antigamente... E qual o movimento do mercado? Porque ele se movimenta, né? Ele muda, né? É vivo. O tempo todo. É vivo. O tempo todo tem mudanças, né? Tem mudança absurda, né? Depois da pandemia, posso dizer que a empresa mudou radicalmente. Antes, a gente mudou de 5 em 5 anos, tudo se transforma lá. E não é porque a gente decidiu.
É porque a gente segue É um a movimento, tendência né? comportamental do ser humano. E onde tem o ser humano, vai ter a marca e a sua relação, e a função dela. A função individual desse fã ou a função social, que é o caso que eu já falei no outro bloco, que é, por exemplo, da inspiração paralímpica, né? O que isso pode trazer e tudo mais. Mas siga o ser humano. Entenda como ele existe. Por isso que eu falo que a neurociência é tão importante. Né? Entenda como que se dá a tomada de decisão desse ser humano, como é que funciona. E se a marca está junto disso, a chance dela ser representativa e ajudá-lo em certas funções, seja uma função de compor, né, a si mesmo, às vezes é uma função não individual, né, social, é isso que nós temos que entender. Então, o que eu mais falo para todos é: não pense no guide, pense na marca. O guide é uma consequência. Exatamente. Como nós nascemos de guide, né, a X-Guides nasceu do guide, muita gente chega e fala: quanto é um guide? Eu falo: o guide é uma consequência, você não tem que pensar nisso agora. A gente tem que pensar quem é a sua marca, para que ela serve, para quem ela serve. Para quem ela está comunicando. De que jeito que ela é percebida. E a partir disso, vamos entender como o mercado também a percebe. Porque hoje o que eu mais vejo, mesmo em indústrias enormes que têm equipes de branding espetaculares, normalmente essas super indústrias, super mesmo, elas entendem muito de marca e muito do consumidor. Mas na hora que você sai do ecossistema direto dela, e você vai ter que fazer uma parceria, como por exemplo, um suco, uma água de coco ou um shampoo, você está entrando num outro ecossistema, que não é você que controla, é outra empresa. Exatamente. E entender como a sua marca tem que chegar lá, sem perder a mão, sem perder as características, na jornada, nesse ecossistema de produto, em toda a cadeia que ele tem. E o produto dele ainda vai chegar no seu mesmo consumidor, seja diretamente através de um produto ou pelas mídias. Como é que você vai orquestrar tudo isso? É complicado. É complexo. Mas é o que a gente faz da vida. Mas é o caminho, né? Mas é o caminho para ter o sucesso. Existe plano para isso. É o que nós fazemos lá. E aí garante o quê? Que no final, aquele fã, seja de uma cerveja, de um perfume, de um automóvel, de uma motocicleta, seja lá qual for a indústria, né? Ele, na verdade, ele não está se relacionando com aquela cerveja, e sim com aquela marca. Então, quanto mais tivermos pontos de relacionamento, mais íntimo ele se torna, ela acaba se tornando um parceiro dele, uma ajuda, inclusive, para ele existir ali. É como a marca te pertence, né? A marca te pertence. Se ela te ajuda no senso de pertencimento, aí fechou. Olha a função que ela tem na sua vida. É uma função absurda. Muito além do que consumir uma coisa boa. Pessoas são felizes quando se percebem benquistas pelos seus grupos de afinidade. Uau! Isso é uma lição da vida. É isso mesmo. Então, se você se percebe aceito, isso é um grande passo. Sim. Principalmente infância e adolescência. Mas, na verdade, isso aí vai pro resto da vida. Você pode ser velhinho jogando dominó lá na pracinha. Se o grupo dos velhinhos que estão lá não te aceitam, cara, naquele seu momento de vida você não se sente pertencente. Exatamente. Então você vai ser triste. Você vai deixar de ter certas descargas de certos hormônios ali e você vai ser uma pessoa triste. Quem se isola é triste. Somos seres sociais, né? Então hoje o que a gente faz dessas estratégias, né, são como fazer com que as marcas auxiliem pessoas a serem aceitas, mas principalmente a se perceberem como benquistas ou pertencentes a um grupo. E isso deixa a pessoa feliz. Também, né? Por isso que eu falo, não é o consumidor, ele é um fã. Se nós fizermos com que aquele ser humano se torne um fã, aí só fazer reposição de produto, né? Aí só fazer reposição. E aí a minha função nas gôndolas tá resolvida, que é o que eu faço da vida. E é isso aí. Obrigado, Daniel. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado por tudo. Atenção. Não perca a próxima entrevista, porque é um programa semanal também com o Daniel. Obrigado e até a próxima entrevista. Valeu, pessoal.